Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e a minha convidada de hoje é a vice-presidente da agência Engenho Novo, Laura Passos. Laura, vocês têm uma forma de trabalho, um departamento ou uma célula, seja lá o que for, que eu fiquei extremamente curiosa. Uma célula de inteligência, o que é isso? Inteligência artificial? Primeiro, gente, esse vice-presidente eu ainda não me acostumei. Imagine agora presidente do... Pois é, do Sinapro agora. Eu ainda não estou acostumada. Me perguntaram, você gosta de ser chamada de ou de presidente ou presidenta? Aí eu falei, de Laura. Porque eu ainda não estou acostumada. Mas vamos lá. E funciona. A gente tem algo diferente na Engenho. Não é fazendo propaganda não, gente. Apesar de eu trabalhar com isso, mas é diferente mesmo. Como é que funciona no resto principalmente São Paulo, né? Que o planejamento, o departamento de planejamento das agências é muito forte. Então, você chega numa agência grande em São Paulo, você tem 11 planejadores. Aqui são poucas as agências que a gente conta que tem planejamento. Então, é algo complicado, porque hoje o cliente ainda local não paga por esse negócio, planejamento. Então, a gente resolveu inovar. O que a gente fez? Ao invés da gente ter um departamento de planejamento, e a gente criou uma célula de inteligência, que a gente tem um grupo de co-hunters, que nos alimenta diariamente com tendências do mundo inteiro. A gente tem uma que a gente chama de Trends, que é uma rede interna, uma rede interna, que é alimentada diariamente com tendências, E essa célula de inteligência, ela passa para os nossos atendimentos, que a gente transformou de atendimentos planejadores, que alimentam esses profissionais, e eles são profissionais que atendem e planejam. Então, ao invés de eu ter um departamento de planejamento, eu tenho atendimentos planejadores na agência. E olhando o futuro o tempo inteiro, né? Então, eu tenho esses co-hunters que trabalham para a gente, esses profissionais que trazem tendência, e a gente pega essas tendências e faz... a gente tem um briefing do cliente, e com essas tendências a gente faz o rebriefing que vai para a criação. Então, todo o briefing que vai para a criação vai anexado essas tendências. Para tudo que ele criar, ele já está antenado com o que tem de novo no mundo inteiro. Agora, uma tendência que já é presente, eu acho que em quase todo mundo, e acredito que em muitas empresas, é a busca por aquele selo de sustentabilidade ou pela imagem do verde. Os clientes buscam muito isso. E como é que a agência lida com isso? Os clientes buscam, mas a realidade é que na hora de fechar a conta, eles não querem pagar. Porque fica caro mesmo. Então, bem mais caro, né? Vamos para algo prático. Na maioria das vezes, a gente sugere para os clientes, para trazer um pouco, que é uma coisa meio óbvia, trazer um pouco a sustentabilidade para o lançamento de um empreendimento imobiliário. É maravilhoso, mas para acontecer isso, o prédio precisa ter, eu não digo que precisa ser sustentável em todo ele, mas precisa ter alguns elementos sustentáveis. Mas na hora de fechar a conta, não fecha, porque fica caro. E isso significa que o preço final do metro quadrado vai impactar na venda, porque não vende. Hoje, o cliente ainda, porque vai mudar, não paga pelo esse valor, esse metro quadrado a mais, por ter esse diferencial de ser sustentável. Então, assim, mas, mesmo assim, a gente sempre, até porque é uma tendência, então a gente sempre vem trazendo, em todo o negócio do cliente, a gente vem trazendo essa diferenciação. E a Engenho Novo é a única agência no Norte e Nordeste que tem o selo ABRINC. Então, a gente está sempre preocupado com o social. Então, falando em ABRINC, em criança, a gente tem uma pergunta de Cristiano Gobi, que é repórter aqui da casa, mais ou menos ligado a esse assunto. Que tipo de mecanismos as agências de publicidade têm posto em prática para evitar que conteúdos impróprios para crianças cheguem aos meios de comunicação, cheguem às casas através dos meios de comunicação social? Na verdade, existe o CONAR, ele que controla. Que é o conselho que faz realmente o acompanhamento. Isso. Ele que controla, então já existe isso nacionalmente. E é uma questão de bom senso. Todos nós
não só com criança, mas com saúde. Estamos preocupados com o que a gente vai colocar no ar como cidadão, Para né? quem, de que Pra forma? quem. Mas existe aí uma discussão entre as fundações que acham que... Deve ser muito polêmico, É muito né? polêmico. Existem as fundações que querem proibir comercial Para crianças. para criança. Existe a ABAP que apresenta que se tiver esse controle, pode sim. É igual a bebida, é igual a cigarro. Então, existem fundações que acham que não deve existir propaganda para criança. Então, eu acho que deixa aí para os peixes grandes para... Né? Família e criatividade, assuntos para o finalzinho desse bate-papo com a presidente do Sindicato das Agências de Publicidade aqui da Bahia, Laura Passos. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e a minha convidada de hoje é a vice-presidente da agência Engenho Novo, Laura Passos. Laura, você é vice-presidente, seu pai, Fernando, um querido, é o presidente. Isso. É uma empresa familiar, ele te levou para esse lado publicitário, você tentou fugir? Eu tentei de todas as formas. Fiz administração, fiz hotelaria, fiz turismo, faculdade de turismo, mas não. Eu acabei formada em design, não sou publicitária, mas sou formada em design, que tem um pé, né, em agência. E, não sei, eu acho que vem uma relação muito forte desde o berço. Você frequentava a agência quando era pequena? Mas eu frequentava, mas eu não frequentava com aquele olhar de admiração pela agência, pela profissão, não. Eu frequentava pela necessidade. Meu pai tinha que me deixar lá porque era na frente da minha escola. Mas eu nunca tive essa relação, não, eu vou trabalhar aqui. Mas foi natural. Assim, eu tentei escapar. Mas teve uma hora que eu percebi que estava me puxando. E eu comecei a fazer estágio em outras agências. Fui para São Paulo, fiz estágio na W Brasil, fui para a produtora de vida. Teve um dia que ele me chamou e falou assim, você está preparada, pode vir. Aí eu comecei lá e estou lá há exatamente 13 anos. E seus filhos? Você tem 2 pequenos, Tenho. né? 2 ali com 8, 11 anos, é isso? Uma menina de 11 e um menino de 8. E eles frequentam a agência? Frequento a mesma coisa, por necessidade, mas assim, sempre colocando na cabeça deles para fazer medicina. Não seja publicitário, faça medicina, que eu acho que a gente está precisando de médicos na família. Como é que você define hoje a relação com seu pai? É uma relação louca, porque é uma admiração que eu tenho por ele. É uma coisa que... Eu até trato isso na terapia, viu? Porque meu olho brilha, eu sou fã. As pessoas falam assim, eu sou fã de seu pai. Eu disse, não, gente, eu que sou fã. Eu sou muito fã. Tudo que ele fala, eu fico parada, olhando. Eu aprendi, eu acho que foi meu grande professor. Eu tive o privilégio de ter meu pai como professor. E ele é duro como chefe? Não é duro. Eu acho que ele foi na medida. Ele me chamava quando tinha que chamar. Hoje ele está muito mais como conselheiro do que chefe. Hoje ele fala, as pessoas ligam para ele e falam assim, porque eu queria resolver, ele ligue para Laura, porque quem resolve aqui é Laura, eu só sou conselheiro dela. Porque tudo que eu preciso, meu pai, me ajude. E aí ele divinamente me dá aquela luz. Ele é maravilhoso. Laura, obrigada, um bom dia para você, sucesso. Obrigada mesmo. Foi muito bom vir falar um pouco sobre o nosso negócio. Obrigada. Para você também um ótimo dia e a gente se encontra no próximo sábado em mais uma entrevista coletiva.